Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que você esteja uma ótima quinta-feira, um bom feriado e estamos começando nossa aula Educandário São Jerônimo, turma, nono ano, disciplina Geografia, professor Daniel, tema Europa. Vamos falar sobre o continente europeu. A Europa, turma, eles têm algumas particularidades. A Europa recebe algumas denominações como Velho Mundo e o berço das grandes civilizações. Tá bom? Então, vamos começar a nossa aula sobre o continente europeu. Tudo bem? Então tá aqui, ó, o continente europeu. Aspectos do continente europeu. A Europa é um continente situado em três hemisférios distintos: o hemisfério setentrional, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Setentrional é igual a norte, ocidental é igual a oeste e oriental é igual a leste. Tudo bem, garotada? Tranquilinho? Vamos continuar. A parte da localização geográfica da Europa é da seguinte forma: localiza-se a oeste da Ásia, ao norte da África, a leste do Oceano Atlântico e ao sul do Oceano Glacial Ártico. Tudo bem, garotada? Então tá lá. Vamos falar agora da sociedade europeia. As sociedades que habitaram esse continente, pessoal, foram responsáveis pela maior parte da colonização dos demais territórios conhecidos do planeta, sendo por isso denominados como centro do mundo, apesar de, em termos cartográficos, essa expressão pode ser considerada errônea. Tudo bem? Então, a Europa, durante o período das grandes navegações, que foi o período que os europeus precisaram sair para o mar, especialmente o Oceano Atlântico, começaram as descobertas. A descoberta da África, a das Américas e da Oceania. Tudo bem, garotada? Então tá lá, vamos falar agora da parte da estrutura de cada país. Por exemplo, a Europa, pessoal, reúne um total de 50 países, sendo que 2 deles fazem parte da Ásia, a Turquia e a Rússia. Por exemplo, a Rússia, galera, é o maior país em extensão territorial. A Rússia se encontra no lado europeu e no lado asiático. Tudo bem? Aí você tem a extensão territorial da Europa é de aproximadamente 10 milhões 180 mil quilômetros quadrados. Tudo bem? Isso se não contássemos com a Rússia. Tranquilinho? Então vamos lá. Aqui nós temos os mapas de alguns países, o mapa da Europa, onde dá para identificar alguns países conhecidos. Por exemplo, aqui nós temos a Rússia, temos a Espanha, temos Portugal, temos o Reino Unido, temos as Irlandas do Norte e do Sul, temos aqui a Península Itálica, que é a península da Itália, aqui a Península Ibérica, Portugal, Espanha e Portugal. Nós temos aqui a Suíça, Alemanha, Suécia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Finlândia,
Romênia, Bulgária. Você tem alguns países de fácil conhecimento. Por exemplo, a Europa é composta por 50 países, onde temos o Reino Unido, formado por 4 nações constituintes e 8 dependentes. Então quer dizer o seguinte, pessoal, que o Reino Unido, além de ser composto, dentro do Reino Unido composto por 4 nações, ainda tem 8 dependentes. O que são 8 dependentes? São dependentes de todas as situações do Reino Unido, tudo bem? Nós dividimos a Europa em regiões com características bem heterogêneas e classificação foi estabelecida através de ordem espacial e econômica. Tudo bem? Temos a Europa Ocidental, que é composta pelas nações banhadas pelo Oceano Atlântico, como Alemanha, Bélgica, França e Reino Unido, e também por países que possuem relação com o Ocidente. Tudo bem? Agora vamos falar da Europa Meridional. Sempre que você escute, que você observe o termo meridional ele tem relação com o sul, sempre ao sul. É composto ou composta por nações banhadas pelo mar Mediterrâneo, como a Península Ibérica, que constitui Portugal e Espanha, Andorra, Grécia e a Itália. Quando nós observamos a Itália parece uma bota feminina. Então a Península Itálica, o desenho do mapa parece o quê? Parece uma bota. Tudo bem? A Europa Centro-Oriental é composta pelos países que formavam a União Soviética, que era a cortina de ferro antigamente. E algumas delas também se tornaram independentes, como a Bósnia-Herzegovina, o Kosovo, a Moldávia, a Macedônia e entre outros. A Europa Setentrional, ao norte, galera, é composto por países que se situavam no extremo norte do continente e eram chamados de países nórdicos. Quando você fala de países nórdicos, nós fazemos uma relevância a 3 países: a Noruega, Dinamarca e Suécia. A Noruega, nós temos uma curiosidade que é muito vista nesse país, que é o sol da meia-noite. O que é isso, pessoal? O sol da meia-noite. O sol da meia-noite é uma relação que 9 meses, dos 12 meses do ano, 9 meses, eles ficam o quê? Na noite. É noite. E 3 meses você tem dias e noite. Então, a Noruega, com a proximidade do Polo Norte, passa por isso. Então, Noruega, Dinamarca e Suécia também tem uma curiosidade. São países que o sistema de governo é monarquia. Então, são monarquias. E na Suécia, nós temos até uma princesa brasileira. A rainha, desculpa, princesa não, rainha Silvia. Ela é brasileira, ela é casada com o rei da Suécia. Tudo bem? Além disso, temos a Finlândia e Islândia. A Islândia, em inglês, nós chamamos de Iceland. Iceland quer dizer terra gelada ou terra de gelo. Aí aqui nós temos, dentro do continente mais amplo, uma visualização melhor dos países. Aqui Portugal, Espanha, França, Suíça, Holanda, Alemanha, Bélgica,
Dinamarca, Dinamarca não, desculpa, Luxemburgo, Noruega, Suécia, Dinamarca, Noruega e Suécia. Então, algum deles aqui são alguns países. Você tem aqui também os países do leste europeu, como Ucrânia, Romênia, Bielorrússia. Você tem aqui a Turquia, você tem a Grécia, você tem a Rússia, que é o maior país do mundo em extensão territorial. Você tem também a questão, galera, da economia da Europa. Ao longo de um grande período, a Europa foi considerada o centro econômico do mundo, principalmente devido à sua localização geográfica, estando sempre no centro do mundo, ou seja, entre os demais continentes, apesar de outras supereconomias como Estados Unidos, América e China, a Europa ainda há grandes economias mundiais, como a Alemanha, que é a quarta do mundo, o Reino Unido, que é a quinta, a França, a sexta e a oitava, a Itália. Então, em relação às importações, o continente europeu ele importa matérias-primas, minerais e manufaturados de alta tecnologia. Já as exportações feitas por ele contam com automóveis, produtos químicos e manufaturados, entre outros. A economia, pessoal, ela é impulsionada principalmente pela agropecuária, pela mineração e o turismo. As indústrias da Europa estão relacionadas à pesquisa e ao desenvolvimento do lugar, do espaço. Então, a indústria está relacionada à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias nos setores de telecomunicações, eletrônicos, produtos farmacêuticos, siderúrgicos e de aviões. Então, o mercado europeu e o mercado industrial da Europa, ele é muito forte. Ele é competitivo, pessoal. Então, ele tem em alta escala. No continente europeu, existe o maior bloco econômico do mundo, chamado de União Europeia, que é constituído hoje, oficialmente, por 28 países, que representam, dentro desse bloco, o livre comércio de bens e mercadorias, e entre seus países membros, que adotaram o quê? Uma única moeda chamada de euro. Hoje, galera, o euro é uma moeda que é utilizada na Europa, mas temos alguns países que não aderiram ao euro. Por exemplo, hoje, a Inglaterra que está no Brexit, o Brexit é a saída. A Suécia, a Suíça, a Dinamarca são países que não adotaram o euro, mas participam do bloco econômico. A União Europeia é atualmente o maior mercado de exportação de bens, serviços e produtos. Então, nesse sentido, a Europa, os mercados, a sua economia e o seu bloco econômico, ele é considerado um dos mais fortes e tendo a sua moeda, o euro, como bem pujante, bem forte. Vamos falar também, galera, dos aspectos geográficos da Europa, como, por exemplo, o clima europeu. O clima predominante na Europa é o temperado, devido à sua localização geográfica, no qual pode ser observado, pessoas, observações nas suas variações continentais e oceânicas, tanto dentro do continente e no oceano. As áreas
situadas na porção setentrional do continente apresentam temperaturas mais rigorosas no período do inverno, ao passo que as áreas situadas ao sul também apresentam temperaturas mais amenas, mais tranquilas e, ao longo do ano, amplitude térmicas menores. O que são amplitude térmicas, pessoal? Quer dizer o seguinte, é a diferença da maior temperatura com a menor temperatura. Por exemplo, se nós temos uma temperatura de 30 graus a máxima e de 20 a mínima, é só você pegar 30 e diminuir de 20, que vai dar o quê? A amplitude térmica do respectivo lugar. Temos em alguns lugares clima semiárido, mediterrâneo e polar. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a hidrografia da Europa. E você tem alguns rios famosos, o rio Danúbio, o rio Sena, o Tâmisa, o rio Tejo, o Tejo, que fica em Portugal. E o maior rio do mundo é o rio Volga, que é o maior rio do continente europeu, com uma extensão de 3.688 quilômetros. Devido ao grande recorte do continente da Europa, também é banhado por vários mares. O mar Adriático, o mar Egeu, o mar Mediterrâneo são exemplos. Como eu falei para vocês, nós temos aqui o rio Danúbio. O rio Danúbio, ele nasce na Alemanha e deságua no Mar Negro. O Volga, ele nasce na Rússia. O rio Reno corta a Alemanha, França e deságua na Holanda. E o rio Volga, que é o maior rio da Europa. Temos a vegetação. Por ser um território bastante heterogêneo, vários tipos de vegetação podem ser encontrados na Europa, como, por exemplo, a tundra. Você vê tundra na Rússia, nas áreas de baixa temperatura. Nós temos as florestas de coníferas ou taigras. Temos também florestas temperadas, que é a vegetação predominantemente do continente. Entre outros, temos as penínsulas, onde dentro da Europa nós temos 5 penínsulas conhecidas. Temos as penínsulas da Escandinava, da Jutlândia, Península Ibérica, Itálica e a Península Balcânica, onde ficam alguns países do Balcã, por exemplo, Sérvia, Montenegro, Croácia. Tudo bem? Então, pessoal, tá aí a nossa matéria falando sobre a Europa, onde a Europa também, para a gente finalizar, passa por um grande problema hoje na diminuição da população europeia e o envelhecimento da população. Devido à melhoria da saúde pública, os idosos vão o quê? Vai aumentando a sua expectativa de vida e a base da pirâmide etária. O que é a pirâmide etária? É onde nós temos as faixas etárias. Nós temos os jovens na base, o adulto no corpo e no ápice os idosos. Então o que acontece? A população de jovens ela vem diminuindo devido a fatores, como por exemplo, guerras, problemas urbanos, problemas como violência, tráfico de droga, onde a população de jovens ela vem sofrendo muito por esses fatores. E também 3 situações que ocorrem no envelhecimento da população europeia, que são as opções dos casais.
por um único filho. Temos a inserção. O que é inserção? A entrada da mulher no mercado de trabalho e os métodos contraceptivos para que não haja o quê? A gravidez. Então, esses fatores vêm levando que o continente europeu sofra uma diminuição de sua população e o envelhecimento gradativo da população da Europa. Tudo bem, pessoal? Desde já, espero que todo mundo se encontre